Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí palavra de Deus e muita bênção para você. Glória, irmãos, eu estou vendo isso aqui, será que é a Ana Maria Braga que vai pregar hoje? Eu estou achando que é ela, viu? Ô Samuel, receita especial para você, viu? Quem sabe fazer bolo de cenoura aí? Então me ajuda aí se eu esquecer algum ingrediente, tá bom? Você que não sabe, não perca a oportunidade, anota aí. Anota no celular, então depois assiste pelo YouTube, vai fazendo na sua casa lá, vai vendo vídeo, fazendo, entendeu? Eu desde criança eu gosto de ver programa de culinária. Bom, não vou nem falar, Uds, qual o programa que eu assisti, vocês vão falar que eu tô velho. Eu assisti o programa da Ofélia. Nem sabe, porque eles nem sabem o que é isso não. Mas essa receita que eu vou passar para vocês aqui foi minha avó que me deu. Minha avó me deu uma receita de bolo de cenoura. Mas não vem perguntar para mim como é que faz a cobertura não, que você está querendo demais. É só o bolo. Esse bolo vai ficar pronto hoje. Posso começar? Certeza? Sim. Então peraí, primeiro vamos preparar, né? Jesus Cristo, o verdadeiro Masterchef, está escrito aqui. E essa receita aqui foi uma coisinha que ele falou também que eu aprendi, certo? Vocês vão ver só. Anota aí. E é o seguinte, você lembra que os programas antigos era assim, a pessoa falava um ingrediente, aparecia uma voz no fundo e repetia o que ela falava, né? Tipo assim, ó, 3 copos de farinha de trigo, daí aparecia uma voz, 3 copos de farinha de trigo. Aqui tem 2 copos de açúcar, repetindo, 2 copos de açúcar. E aí, o que você faz? Ó, mistura o açúcar com a farinha, que você ajuda a dar uma aerada, ó que chique, na farinha, e é mais difícil empelotar quando você misturar o caldo aqui. Tá entendendo? Beleza, eu deixo aqui, agora vamos lá, liquidificador. Prepare o liquidificador. Gostei, vamos lá. Tem um assistente hoje, vamos lá. 1 copo americano de óleo. Você vai usar 1 copo americano de óleo. De soja ou de sua preferência. Gente, o programa aqui é sério, vocês não ficam rindo não. 3 ovos. Você vai colocar 3 ovos, sem separar as gemas, tá? Para humilhar as mulheres. Tem mais um, tá aqui. Pronto, 3 ovos. Tá lá. Cadê o sal? 1 pitada de sal, que dá uma colherinha dessa aqui, ó. 1 pitada de sal. 3 cenouras médias picadas. Você vai usar 3 cenouras médias, descascadas e picadas. Tem gente que é revoltado, não gosta não, mas eu gosto de usar um copo de leite. Você pode usar 1 copo americano de leite. Agora, peraí. Parece que o liquidificador não está ligado não, vamos ver. Repetindo, 3 copos de farinha de trigo e 2 de açúcar. Aqui dentro, 3 cenouras, 3 ovos, 1 copo de óleo, 1 copo de leite, 1 pitada de sal. Cadê? Ih! Cadê? Ó! Deixe batendo por aproximadamente 3 minutos. Menos. Menos um pouquinho.
Para dar mais emoção, ó. Aumentou o barulho aí? Tá bom. Agora, se tivesse ovo caipira, irmão, você vai ver que um caldo mais laranjado que esse. Você vem aqui. Misture todo o conteúdo devagar na farinha reservada. Isso aí. Aqui, hoje de manhã alguém falou assim, cadê o Louro José? Eu falei assim, ó, vem cá, o Louro Lucas. Não tem o Louro José, vai o Louro Lucas. É, fica aqui do lado, aqui, entendeu? Vai ser o... Hã? Não. Não, hoje de manhã a opção era o Louro Lucas que tinha aí. E aí, irmão, ó. Eu nem sabia como é que chamava isso aqui. O Mateus me falou disso. É fuê, papai. Só que eu vou só na colher aqui que tá agilizando mais. Olha só, coisa linda tá ficando. Quem aqui tinha mania, quando a sua mãe ia fazer bolo, você pegava aquela vasilha, quando sobrava a massa, ficava lá passando o dedo, ó. Morram de inveja. Ah, que delícia. Não faltou nada, faltou? Faltou o quê? Ah, fermento é um pote desse que vai, não é? Como que não? Não é um pote desse? Não. Uma colher de sopa. E aí você pode... Uma colher de sopa de fermento em pó royal. Ó, é royal mesmo. Ó. Tá aqui, né? Só que é o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Um dia eu fui fazer essa receita, e aí eu estava terminando de preparar a massa, e eu percebi uma conversa. O fermento estava chegando, tá vendo o tamanhozinho do fermento aqui? Olha o tamanho da massa, e olha o fermento. O fermento chegou, a massa olhou para ele e falou assim, ô fermentinho, quem que você acha que é? Desse tamanhozinho, você acha que vai enturmar? Aqui é a massa. Aqui tem farinha, açúcar, ovos, óleo, sal, leite, cenoura. Você não é nada, você é insignificante. Não vai chegar a enturmar, não. Pode ficar aí, porque aqui quem manda é a gente. Só que o fermentinho olhou para a massa, falou assim, dona Massa, fique esperta porque eu vou te pegar e você vai ser toda minha. E ele então entrou na massa. O que foi? Aí ficou massa, né? O fermento entrou na massa. E aí, vamos aqui, uma forma untada com manteiga e farinha de trigo, né, irmão? Vai jogando na forma sem nada não, que você vai ver aqui com o bolo ficar agarrado. E aqui nós vamos mostrar o bolo pronto depois, hein? O programa tem que ter ele pronto, né? Vamos lá. O que vocês acham de sortear essa vasilha aqui para alguém dar umas dedadas nesse negócio aqui? Olha que coisa linda, olha. Olha aí, ó. Tá vendo? Faltou. Agora faltou a musiquinha da tarantela. Faltou a musiquinha. Hã? É. Você tem os direitos autorais, olha aí. Não leva eu não, tá? Só a mesa. Uou! De manhã a Glaucia esqueceu o fermento. Aí demorou, achou o fermento, o pessoal aplaudindo ela. Fiquei só assim, ó.
Olha o que Jesus disse. Nós estamos na série Cidadãos do... Joga aí, Thiago. Série Cidadãos do Reino. E olha só, o que Jesus fala no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 20. Se tiver um fundinho aí, pode colocar. Disse mais, olha o que Jesus disse: a que compararei o reino de Deus? Cidadãos, atenção. A que compararei o reino de Deus? Versículo 21, ele então diz: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo... Levanta sua mão e fala assim comigo: levedado, tomado, dominado. De novo, levedado, tomado, dominado. Amém. A igreja quadrangular, eu sei que eu já contei essa história algumas vezes, quero que você entenda. Outras igrejas também foram assim, mas a quadrangular chegou no Brasil há 70 anos atrás. E começou o primeiro culto numa tenda na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Entenda como é que Deus trabalha. Se fosse eu ou você querendo abrir uma nova denominação no Brasil hoje, você ia falar o quê? Não, eu tenho que fazer isso no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, capital. Eu quero visibilidade. Deus começou essa igreja gigantesca numa cidade pequena, desconhecida, do lado ali da divisa com Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena, São João da Boa Vista. Essa aí foi a primeira tenda da igreja do Evangelho Quadrangular. Tem até um anúncio ali de um conferencista americano lá, conferencista Raymond Botwright. Custos diários, 15 às 20 horas, oração. Cultos diários. Oração para os enfermos, entrada franca. Você pode reparar que a tenda não tinha parede lá, ó. Tudo aberto. Essa tenda até tinha alguns lugares para se assentar. Mas como é que... Pode deixar a tenda aí, viu, Thiago? Para chegar nessa tenda, primeiro o missionário chegava na cidade. Subia no coreto de uma praça, ou então ele subia num caixote de frutas, como foi pastor Mário de Oliveira, Uruguaiana, pregando em cima do caixote de frutas. Na década de 60. Eles começavam a pregar, aí vinha 1, 2 ou 3 curiosos. Nada demais, ninguém percebia a presença do missionário na cidade. Só que um dia chegou um homem cego ali, recebeu oração, começou a enxergar. E aí, aquele homem conhecido na cidade como cego, agora enxergava e contava: eu fui curado naquela praça, aquele missionário colocou a mão na minha cabeça, eu fui curado. De repente, já estavam 500, 1.500 pessoas. 99,9% deles não eram crentes, eram pessoas de outras religiões, pessoas sem religião, até ateu, mas por curiosidade iam lá saber o que estava acontecendo. E aí, começava a ver demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, pessoas indo embora, carregados por muleta, agora estavam indo embora carregando a muleta no ombro. Isso foi acontecendo em várias partes do nosso país, um grande mover de Deus. Só que isso incomodava as cidades. As pessoas, os donos da cidade, começavam a falar assim: peraí, esse cara está fazendo um rebuliço aqui. Nós já temos uma religião oficial, nós já temos aqui o nosso jeito de viver, está fazendo muita confusão, vamos tirar esse cara daqui. Missionários apanharam, foram caluniados, levantaram um falso testemunho para que eles fossem perseguidos. E aí eles combinavam: não vende para ele nada fiado, não deixa ele dormir fiado lá na pensão, porque ele está sem dinheiro, está dormindo na rodoviária. Eu vi tudo o que podiam fazer para impedir o crescimento da obra, eles fizeram, mas não podiam, porque Deus estava presente, e quando Deus manda, Ele garante, Ele faz, Ele provê, Ele dá autoridade. E aí então, o missionário quadrangular sempre procurava um lugar vazio, um terreno, e ali ele inaugurava o Campo da Bênção. Saía das praças e ia para o Campo da Bênção, que era um lote vago, com alguns postos de eucalipto. O pastor Mário já contou quantas vezes fez isso: cortar eucalipto no mato, para colocar postes, puxar um fiozinho de luz emprestado de algum vizinho, porque também não tinha energia, e lá fazia o culto à noite, de dia, sem microfone, sem nada. Tem até uma foto aí do pastor Mário de Oliveira, lá em Uruguaiana, fazendo culto na rua.
alguém iluminado tirou a foto. Você pode dar uma olhadinha, olha só. 1969, 67, mais ou menos isso aí. Este lugar onde ele está em Uruguaiana, divisa com a Argentina, no Rio Grande do Sul com a Argentina, do lado de Passo de los Libres. Essa cidade aí, neste lugar onde ele está hoje, tem uma placa em homenagem a ele, numa grande avenida de Uruguaiana. E foi numa reunião dessas que o exército veio e prendeu ele, deteve ele na cadeia. Eu estive conhecendo essa cadeia em 2010 em Uruguaiana. No ano de 2011 demoliram ela, mas eu cheguei a conhecer. E lá nessa cadeia ele estava preso, e tinha um carcereiro do exército, falou assim: ô missionário, eu quero dizer para o senhor que eu não concordo com a prisão do senhor. Inclusive, quero que o senhor ore por mim e pela minha família, eu não tenho nada a ver com isso, estou só cumprindo ordens. Pastor Mário, tudo bem. Eu conheci esse carcereiro quando eu fui lá em 2010, Sargento Carriço. Só que quando eu conheci ele, não era mais Sargento Carriço, era Pastor Carriço da Igreja do Evangelho Quadrangular. O carcereiro se tornou pastor. Tem foto aí do pastor Antônio Janário também, eu acho que pregando ao ar livre, se eu não me engano. Tem que ver se tem aí alguma foto do pastor Antônio Janário. Olha, essa aí foi um trabalho em Pelotas. Eu esqueci o nome, Lagoa dos Patos, parece que é um mar, tão grande que é a lagoa. Olha lá, pastor Antônio Janário aqui embaixo, pastor Mário ali, batismo nas águas, inclusive domingo que vem tem batismo nas águas. Essa igreja que não para de crescer, não para de batizar, não para de ter gente sendo curada, não para de ter gente aceitando Jesus como Salvador. E esse moço aqui, Antônio, e esse moço aqui, Mário, família pobre, miserável. Com 1 ano de convertidos, já eram missionários pelo Brasil afora. Eu tenho certeza que nem de Bíblia eles entendiam muito bem, mas eles estavam dispostos a ganhar almas. E Deus usa, não é quem sabe muito, mas quem está disponível. Quem se coloca disponível, Deus usa. E aí, olha só, a quantidade de pessoas sendo batizadas. E assim o trabalho ia crescendo, até que depois do campo da bênção chegavam as tendas de trem, de caminhão, e as tendas eram armadas. Eu já falei com vocês aqui como é que era. No frio, o vento gelado entrava no meio do povo, o chão empoeirado levantava poeira, e quando eles chegavam, todo mundo espirrando, tossindo, mas ficava lá dentro. Quando chovia, chovia mais dentro da tenda do que lá fora, porque a tenda era apedrejada, elas eram boicotadas, tentavam cortar as tendas, e aí a água entrava. E aqui, imaginem, Marion, esse tênis bonito seu aí, ó. Na tenda começou a chover, ia ficar todo vermelho de lama, porque ia misturar a poeira com a água e lama, mas esse povo não saía de lá. Já te falei, mas eu vou contar de novo. Este povo não ia lá procurar conforto. Este povo não ia lá procurar ser servido. Este povo não ia lá procurando iluminação, um bom som, um cantor famoso ou um pastor famoso. Chuva ou sol, dia ou noite, cultos diários, a tenda cheia e o mover do Espírito Santo poderoso acontecendo. Sabe por quê? Porque essas pessoas um dia foram nessa tenda, ou foram na praça, foram em algum lugar, e o fermento do reino entrou neles. O fermento, quando entra na massa, ninguém consegue tirar mais. Ninguém tira mais. Ele é insignificante, ele é pequeno, mas quando ele entra, ele domina. Aqueles missionários que eram desprezados, muitas vezes mal falados. Olha lá, aquele missionário está lá na praça. Isso aqui é uma das reuniões na tenda, está um pouco desconfigurado. Esse missionário aí mal sabe falar português. Este povo que era perseguido, este povo que foi mal falado, este povo que foi mal interpretado, missionários presos. Pastor Mário, eu acho que a primeira prisão foi ali em Uruguaiana, mas em 3 anos de ministério no início, ele foi preso 5 vezes. Foi preso em Pelotas, preso em Assis, estado de São Paulo, Uruguaiana, teve mais 2 detenções, todas pregando o evangelho. Agora a pergunta é, o cara sai para pregar o evangelho, a família passando fome, e ele é preso, por que ele não parou? Por que ele não desistiu? Pastor Antônio, olha só,
Foi preso em 1970 lá em Recife. Olha aí a foto do jornal que notícia. Não, a outra foto. Pastor avançado prega no xadrez. Jornal do Comércio, 6 de novembro de 1970. Ali tá bonitinho o cabelinho dele arrumadinho, ó. A hora que ele foi preso. Apanhou a noite inteira da polícia, de cueca, na cela. De manhã, mandaram buscar ele. A foto dele de manhã descabelado. Próxima foto, olha aí. Aí já estava com a cara meio... A primeira foto ele estava assim, né? Pleno. A segunda foto está aqui, ó. Olha lá. Apanhou a noite inteira, mas foi levado para um apartamento onde tinha lá um general do exército. O governo era governo militar. O general falou assim: eu estava tomando café da manhã aqui. Senta aí, missionário, pode tomar café. E eu falei com a minha esposa: esse missionário aqui no jornal não é o nosso missionário? Meu Deus! Eu mandei te buscar, porque ele e a mulher estavam frequentando os cultos em Casa Amarela, em Recife, um lugar de criminalidade. Ele ia paisana e estava sendo abençoado nos cultos. Falou: esse é o meu missionário. Quando ele vê ele preso, manda buscar. E aí, ele sai agora de missionário que apanhou, missionário com moral do exército. Foi levado na Secretaria de Segurança Pública e o general falou assim: qualquer um de vocês que encostar a mão no meu missionário está perdido. Inclusive, missionário, fala quem foi que te bateu. Tinha uns 2 lá urinando na calça. Falou assim: não tem ninguém que me bateu aqui não. Além de ficar com moral com o exército, agora ganhou ponto com a polícia militar porque não entregou ninguém. Homem digno. Mas por que ele não desistiu também? Pregar o evangelho para apanhar? É porque quando o fermento entra, ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso que ele muda a sua forma de enxergar a vida. Quando o fermento entra na sua vida, você não fica buscando razões para viver. Você acaba encontrando uma razão pela qual morrer e viver. Oh, meu Deus! A grande causa de muitas pessoas na igreja viverem depressivas, tristes, pensando em desistir, toda semana tem um dia da semana que ela escolhe para querer desistir da vida. É porque ela está procurando razões para viver. Procure uma razão pela qual morrer e você nunca mais ficará triste. Nunca mais vai querer desistir. Você acorda e levanta da cama e fala assim: eu vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro de cada dia, vou colocar o sustento em casa, mas eu tenho uma grande missão. Eu não tenho apenas um meio de vida para ganhar dinheiro, eu tenho uma missão de vida. E essa missão vai me acompanhar a vida inteira. Aí agora você começa a entender por que eles não desistiram. Eu poderia falar aqui, irmãos, de vários heróis da quadrangular. Mas eu estou falando do pastor Mário e pastor Antônio, porque eles foram pioneiros aqui em Minas Gerais. Pastor Mário chegou em Minas na década de 70, chegou em Belo Horizonte. As reuniões eram ali no Carlos Prates. Eu até devia ter mandado uma foto das reuniões do Carlos Prates. Num galpão sem cadeira, lotado, Antônio. Do lado de dentro lotado, lá fora cheio também na rua. Rua Lagoa Santa, no 230. Pessoas caindo endemoniadas lá dentro, endemoniadas lá fora, sendo curado lá dentro, curado lá fora. E isso incomodou os religiosos de Belo Horizonte, pastores e padres. Como é que pode? Esse cara chega e começa a ter ônibus de excursão, lotando as ruas, fazendo programa Cadeia da Prece na Rádio Itatiaia. Bem ali, acho que era antes do horário da Ave Maria ou depois da Ave Maria, uma grande audiência, com 27 anos fazendo trabalho de gente grande. E quantas são as histórias, e no meio daquela multidão, naquele galpão, que antes era uma oficina. E essa oficina que eles deixaram para virar igreja estava cheia de graxa, não dava para tirar tudo. As pessoas iam lá na reunião, saíam sujos de graxa, mas por outro lado, saíam cheios da graça de Deus também. Sabe a lembrança que eu tenho? Eu tinha 4 anos de idade. Acabava o culto, eu ia lá no órgão, aquele tecladão, né? O órgão, ficava lá mexendo. E de lá do altar, eu senti um cheiro forte do banheiro sujo. Porque tinha 2 banheirinhos lá na entrada, para uma multidão usar. É impossível alguém ficar limpando isso durante o culto. O cheiro era tão forte que eu sentia do altar, eu lembro isso de criança. Mas por que esse povo voltava no lugar com graxa, mau cheiro do banheiro, sem conforto? Por que eles voltavam? Tanto nas tendas,
quanto nos lugares onde não havia conforto. Essas pessoas não iam procurar conforto, luz, nem cadeira, nem se a igreja era da moda ou não era. Eles apenas estavam com fermento na sua vida e sentiram: o meu corpo, a minha alma, o meu espírito pede que eu esteja onde o Espírito Santo está operando, está falando, onde tudo está acontecendo, porque eu agora quero sentir o poder de Deus. Aquele lugar tem poder, aquele lugar tem a presença do reino de Deus. E aí o trabalho foi crescendo, crescendo. Pastor Mário olhou para Belo Horizonte e falou assim: se Belo Horizonte pode ter um boteco em cada esquina, o pastor Antônio aqui em Contagem, pioneiro em Contagem, lá no Jardim Industrial, rua Viriato Lusitano, número 87. Se a região metropolitana pode ter um boteco em cada esquina, pode ter também uma igreja em cada esquina. E eles chegaram, pastor Valdenir, tinha uma igreja em Poços de Caldas, uma em Juiz de Fora e uma em Governador Valadares. 3, 48, 49 anos depois. Sabe quantas igrejas tem em Minas Gerais? Quase 2.500 igrejas. O fermento foi tomando conta. Lá na primeira igreja, no final do culto, às vezes alguns membros, detetives da Polícia Civil chegavam lá, pegavam o pastor Mário e levavam para a delegacia lá na Lagoinha, levava toda a oferta da noite, humilhavam ele, faziam piada, chacota. Olha, gente, essa foto aqui, só que essa foto aqui já é de Bauru, ó, onde teve um grande avivamento há 60 anos atrás. Essa aqui é minha tia Irene, que já está lá com o Senhor. E essa aqui, minha mãe, que é a cara do meu irmão. Olha só. E aí eu mandei para um pastor lá em Poços de Caldas, tem a mãe dele que está no meio dessa foto. Repare só, as cadeirinhas feias, irmão, conforto não tinha. Olha lá, não tem onde sentar. Estou vendo umas cadeiras vazias aqui hoje à noite. Se nós como igreja não formos fermento de verdade e não causarmos diferença na vida das pessoas, nós vamos ter uma igreja que não cresce. E a igreja não crescendo, nós também paramos de crescer. A igreja que cresce é a igreja que Jesus vê paixão por almas. Eu tenho uma máquina de fazer bolo em casa, de fazer pão. Faz bolo também. Parada lá, até estragou por não usar. Só que eu fui olhar o manual uns anos atrás e estava escrito assim: não use fermento que perdeu a validade. Sabe por quê? Fala assim comigo: o fermento é ativado pelo calor. O bolo só começa a crescer quando você vai com ele no forno. O fogo, o calor ativa o fermento, ele faz o bolo crescer. Ah, pastor, eu faço pão lá em casa, eu só preparo a massa antes dela ir para o forno, já começa a crescer. É claro que vai crescer. Você dá soco, tapa, amassa com a sua mão, e o calor da sua mão já faz o fermento entrar em ação. Você não percebeu ainda que eu estou falando de nós, né? Todo problema, toda dificuldade, tudo que está vindo contra a nossa vida não veio para nos matar, porque nós temos em nós o fermento do reino. Quanto mais problema, dificuldade, perseguição vier, mais nós vamos crescer e vencer, 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 crescer e vencer. Não teve ninguém mais perseguido que a igreja nesse país, e a igreja não para de crescer. Não teve ninguém mais mal falado que essa igreja, mas ela não para de crescer. Sabe? Mas por outro lado, por que eu não posso usar um fermento que venceu? Fermento que venceu perde as suas propriedades. E perdendo as suas propriedades, ele não faz massa, ele não faz diferença na massa. Vou repetir. O fermento perdeu a validade, para de fazer diferença na massa. Ele não exerce influência nenhuma, ele não domina mais a massa. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Se você é uma pessoa que os problemas estão te matando, te fazendo desistir, você precisa ter nessa noite o fermento do reino reativado na sua vida. Porque essas dificuldades não vão te matar, elas vão agora te fazer ter mais gás, mais vontade de vencer, passar por cima desses problemas, porque as circunstâncias
Pessoas que são fermento vencido são pessoas vencidas pelas circunstâncias da vida. Pessoas que são fermento do reino, elas são pessoas que passam por cima das circunstâncias porque elas estão ligadas às promessas de Deus. As promessas desse reino, as promessas desse rei, que somos cidadãos do reino. No meu reino, a minha cidadania aqui no Brasil, ela é passageira. Ela é a segunda cidadania que eu tenho. A primeira que eu tenho é do céu. No meu reino é ilegal o câncer. No meu reino é ilegal. As enfermidades são ilegais. A depressão é ilegal no meu reino. No meu reino não existe isso. Se você realmente é cidadão do reino, você vai começar a tomar posse disso agora. E você vai dizer que toda opressão, toda enfermidade, a ação dos demônios na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, é ilegal. Porque você, como cidadão do reino, está requerendo agora uma guarnição de anjos para proteger os seus filhos, guardar a sua casa, pedindo agora que Ele que levou as enfermidades sobre si naquela cruz, tome a sua enfermidade e leve embora agora, porque você é seu direito. Você não tem que pedir, você tem que reivindicar aquilo que é seu direito por herança. E a obra crescendo em Belo Horizonte, pastor Mário de Oliveira idealizou o grande Sermão da Montanha, que era na Praça do Papa. Mais de 100 mil pessoas se reuniam toda sexta-feira da Paixão. Olha só. Olha isso. Esse Sermão da Montanha ficou famoso no Brasil inteiro. Olha essa foto, deixa aí. Eu lembro de um Sermão da Montanha desse, menino não presta, né? Eu resolvi escalar aquela montanha que tem lá atrás. Eu e uns primos lá, meio doido. Corpo de bombeiros teve que ir lá tirar o povo. Nós descemos todo ralado, machucado, e uns ficaram lá. Corpo de bombeiros teve que ir lá por cima jogando corda, helicóptero, para buscar o pessoal. Sermão da Montanha. E sabe, olha aqui para mim, entenda o que eu vou dizer, isso é muito profundo. Nesse Sermão da Montanha, ia algumas pessoas cantar, famosas. No início até que não, depois começou a ter gente famosa. Mas o pastor Mário, quando ele começava a pregar sobre o Sermão da Montanha, 100 mil pessoas paravam de andar e faziam silêncio para ouvir. E foi num dia desses que ele profetizou, e isso já aconteceu. Ele falou assim: eu tenho medo que um dia eu vou começar a pregar o Evangelho e as pessoas querendo ver artista cantando vão começar a me vaiar, porque o Evangelho não será mais suficiente para eles. Uma vez eu estava na cidade do interior, eu, pastor Mário, pastor Leandro, tinha uma cantora famosa para cantar. Pastor Mário pegou a palavra para falar, não deixaram ele falar gritando o nome da cantora, a falta de respeito. Eu lembro que aqui em Betim uma vez veio o Michael W. Smith, cantor famoso americano, em nome de Deus. Pastor Mário foi fazer uma oração pelo Brasil na época, teve gente vaiando. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Fim dos tempos. Sabe quando o anticristo vai pisar aqui e começar a atuar? Paulo disse assim: o anticristo não vem sem que haja primeiro a apostasia. Deixa eu explicar para vocês. O que é apostasia? É apostatar da fé, negar a fé, negar a palavra de Deus. O povo de Deus, eu não estou incluindo essa igreja aqui, essa igreja em nome de Jesus está fora disso. Mas haverá um tempo que muitos vão se desviar, se virarão contra a palavra, contra a igreja, contra a doutrina, contra os pastores. Esse é o cenário próprio do anticristo chegar e tomar conta, porque ele não pode fazer nada enquanto a igreja tem o Espírito Santo, enquanto a igreja é fermento, enquanto a igreja é forte, enquanto a igreja faz diferença. Mas quando a igreja apostatar, ele pode vir com poder e começar a dominar. Mas nós já estaremos nos ares com Jesus arrebatados, porque nós não vamos apostatar. Fala com o seu irmão: você vai apostatar? Você vai desistir? Você vai negar a fé? Agora responde ele, fala: claro que não, meu irmão. Fala com ele assim: eu estou na quadrangular São Joaquim, você está achando o quê? Agora olha só. Quando eles chegaram aqui, só tinha 3 igrejas no estado. Já tinham sido presos várias vezes, apanharam, passaram por dificuldades, provações. Tem umas histórias, irmãos, são pitorescas. O pastor Mário estava com o único terninho que ele tinha, aquela calça pega frango.
a única gravatinha que ele tinha, com uma pastinha velha, indo em direção à rodoviária da cidade de Ourinhos, se eu não me engano, interior de São Paulo, e pensando, tinha feito todo o trabalho e não tinha um tostão no bolso. O que eu vou fazer para comprar minha passagem agora de ônibus? De repente ele passou em frente a um lava-jato, o rapaz bateu assim um lava-jato num caminhão, voou lama no terno dele. O único terno que eu tenho. Aí saiu o cara desesperado do lava-jato: ô missionário, me perdoa, ainda bem que o senhor apareceu, eu estava procurando o senhor. Que Deus tinha, essa madrugada Deus mandou levantar aqui uma oferta minha para o senhor. Eu não tinha visto o senhor. A oferta foi o que deu para ele comprar passagem, comprar um lanche para a viagem. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Eu fui de Porto Alegre a Uruguaiana, 600 quilômetros. Eu estava com o pastor Mário, e numas paradas dessas de posto de gasolina, a gente comendo lá uma coxinha e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim: ô Mário, como é que era há 40 e tantos anos atrás, 50 anos atrás, você foi de Porto Alegre a Uruguaiana de quê? Foi de jardineira, era estrada de terra. E o que nós estamos fazendo aqui, Stefano, eu não podia fazer, as pessoas paravam às vezes para lanchar, não tinha dinheiro para comer. 15 horas viajando sem ter o que comer. Pastor Antônio, onde foi preso lá, ele andava 12 quilômetros para fazer o programa de rádio de Olinda a Recife, comendo raspa de coco que o turista jogava na praia, aquele miolo do coco, e comendo manga verde pelo caminho. O que não deixou esses homens desistir? O fermento do reino era poderoso já dentro das suas vidas, e não deixava que eles desistissem. Esse fermento está em você. Fala com o seu irmão: está em você. Não tem jeito de escapar, ele já te dominou. Ele já te dominou. Quando nós começamos há 3 anos atrás, nós éramos insignificantes. Quando nós começamos há 3 anos atrás, nós não éramos nada para esse bairro. Ninguém conhecia. Talvez até conhecia por algum outro motivo. Olha só o que está acontecendo. E só começou. Está só começando. Porque estes bairros aqui ao redor serão todos o Senhor Jesus. O que o pastor Mário e o pastor Antônio fizeram, olharam para Minas Gerais e falaram assim: Minas Gerais, você é a massa. Você é grande, Minas Gerais. E vocês olham para nós, nos acham insignificantes. Riem talvez de um pastor ou uma pastora que não sabe falar o português correto. Nos criticam nas rádios e programas de TV. Mas não tem problema, vocês não vão tirar mais a gente daqui. A igreja é o fermento. Ninguém pode tirar a igreja da terra. Ela não para de crescer. Até em países comunistas como a China, que é proibido o evangelho, estão derrubando igrejas. Só pode ser pastor ou padre lá quem falar o que o governo manda. Até lá os cristãos se reúnem escondidos. São milhares. Milhares. Mas existe um cara que vai tirar a igreja daqui. Você está sabendo? Ao soar da última trombeta, ele se colocará nos ares e vai arrebatar aqueles que são seus, a sua igreja, os remanescentes que guardaram a fé, aqueles que ainda são fermento aqui na terra, vão subir para os ares se encontrar com Jesus. Eles olharam para Minas Gerais e falaram assim: Minas Gerais, você é grande. 1982, escuta aqui. A igreja crescia na horizontal, mas na vertical, a igreja é como que aquele povo que amassava barro para Faraó. Não tinha voz, era igreja fechada. Lá em Pará de Minas, tinha uma igreja lá que nunca conseguiu ser aberta naquela época, e tinha um padre, chamado Padre Hugo. Ele mandava o delegado ir lá fechar a igreja. Hoje a igreja católica, a igreja evangélica convive bem, mas no início o rebuliço foi tão grande que incomodou a igreja católica. E aí, pastor Mário e pastor Antônio resolveram então entrar para a política. Foram mal falados, começaram a dizer aí, ó, esse cara não tem unção mais não, nem pastor, entrou no meio daqueles corruptos, no meio da política. Só que a igreja não tinha entendido o que o pastor Antônio e o pastor Mário já entenderam, que quem é fermento não pode ficar preso dentro da igreja, ele tem que ir onde está as trevas levar luz, tem que invadir os lugares
todos os setores da sociedade. Quando Jesus disse, ide pregar esse evangelho a toda etnos, Ele quis dizer a toda etnia, a todo povo, para o skatista, para o tatuado, para o cantor de rock, para a pessoa que gosta de meditar. Você vai pregar o evangelho para todo mundo, sem olhar a quem. Vocês vão invadir todos os setores da sociedade no meu nome. Tem até uma foto aí do pastor Mário, na época que começou na política, estava com o Tancredo Neves, olha só. E foi o Tancredo Neves que falou com ele assim, ó Mário, por que vocês não entram para a política? Vocês na horizontal estão crescendo, na vertical vocês não têm voz. E aí, pastor Mário, em 82, foi eleito deputado federal, pastor Antônio Genaro, o vereador mais bem votado da história de Belo Horizonte, proporcionalmente falando, ele ainda é. Olha só, como é que era o microfone da Câmara dos Deputados na época, você está no mural lá no meu gabinete. Olha só, mal falado, criticado e julgado. Hoje, todas as denominações querem colocar alguém lá, porque descobriram que nós temos que ter representatividade. E aí, pastor Mário e pastor Antônio olharam para Minas Gerais, você é grande, você é massa e tenta nos pisar, tenta nos expulsar, não tem jeito, nós já entramos. E agora, nós temos um recado para você, você é grande, você é massa, mas nós somos o fermento do reino. E nós chegamos para ficar, vamos crescer e nos espalhar, e Minas Gerais será toda do Senhor Jesus, porque nós vamos invadir esse estado de Minas Gerais, e vamos levar o Evangelho, vamos levar o poder do reino de Deus. Feche seus olhos. Tem pessoas aqui essa noite que são fermento vencido. Fermento vencido. Até falou que vai vir aqui a última vez, que não aguenta mais a sua vida. Não aguenta mais a situação da sua casa. Você vai pedir agora ao Espírito Santo, Ele vai renovar o fermento do reino na sua vida. Mas não peça com voz de quem está desanimado, você vai pedir com todo o seu coração. Mas tem gente aqui que é o fermento que está ativo. Está passando dificuldade, mas não vai desistir. Está com vontade de vencer, vontade de correr atrás. O Senhor quer te fortalecer ainda mais, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, para permanecer de pé, anda com alguém, descende, porque se os dois forem cegos, cairão numa cova. Pai, eu oro agora pela tua igreja. Eu oro agora pela igreja que é o fermento do reino. Este fermento que começou com 12 apóstolos, depois foram 11, depois nos 120 que receberam o Espírito Santo naquele dia em Pentecostes. Daqueles 120, Pai, são milhares e bilhares, e o mundo todo está sendo invadido pelo teu poder, pelo fermento. Eu declaro que cada casa aqui, cada família, cada pessoa está sendo invadido pelo poder do reino, pelo fermento. Somos cidadãos do reino. Aquele que está forte seja mais fortalecido, mais fortalecida. Você que está agora se sentindo como um fermento que perdeu a validade, fraco, pensando em desistir, jogar tudo para o alto, isso não vai acontecer, porque agora eu declaro uma nova unção do Espírito Santo sobre a sua vida, unção de renovo, unção de fortalecimento, unção do poder de Deus para poder vencer as batalhas, para poder passar por cima das dificuldades, através das promessas que Ele já nos fez. Agora seja reativado para vencer, para conquistar, para vencer e conquistar, crescer e vencer, crescer e vencer. Mesmo que você apanhe, seja mal falado, mesmo que te persigam, você vai só crescer, crescer e vencer. Eu declaro essa bênção sobre essa igreja eu declaro, Senhor, acrescento, ó Deus, aqueles que hão de se salvar, porque essa igreja não vai parar de crescer, e quem está aqui é fermento de verdade, se importa com almas, vai ganhar almas. Nós temos um projeto Somar, que vamos ganhar almas até o final do ano. Se cada pessoa ganhar 3 almas, nós não vamos mais ter espaço aqui, e nós precisamos correr, porque os dias são maus. Jesus está voltando e vai cobrar dessa igreja se ela foi fermento ou não foi. E em nome de Jesus eu declaro, a Quadrangular São Joaquim é um celeiro de fermento que vai invadir a massa,
vai invadir as escolas, vai invadir as famílias, vai invadir, Senhor, todos os lugares onde nós pisarmos, nós vamos invadir com o poder, com a influência do reino. Não é o mundo, não é o mal que vai nos influenciar, nós que vamos influenciar. A ideologia de gênero vem, mas nós temos a ideologia do reino. A ideologia do reino é muito mais poderosa. Os nossos filhos nunca serão tomados por outra ideologia, porque a ideologia do reino já está entranhada neles. Só quem crê levanta suas mãos e louva ao Senhor no seu lugar. Dê glórias a Deus. O Espírito Santo está operando neste lugar. Aleluia. Ele está aqui. Você pode dar um glória a Deus aí. Ou então, como diz o pastor Gonçalves Filho, dá um aleluia, Zé, que aleluia com glórias. Tá? Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.